começar esse vídeo sendo bem sincera e já te avisando que se você segue o passo a passo da caixinha aí que vem no kit que você usa do procedimento do lash lifting, ou se você segue um passo a passo com as etapas bem engessadas, bem definidas que você tem que fazer em toda cliente, em todo procedimento que você fizer, você tá fazendo errado, seguindo essas instruções, tá? É por isso que ou os cílios curva demais, ou os cílios não curva nada, ou os cílios enrola, ou às vezes até fica encostando na pálpebra de uma cliente que tem a pálpebra um pouco mais caidinha, um pouco mais proeminente, e você não sabe o que é que acontece. E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Então, se você, eu já assistia tudo, eu ia assistir tudo até o finalzinho mesmo, porque eu comecei copiando realmente o que vinha atrás do kit que eu fazia, e também fiz um curso, tá? Um curso muito raso, que me deu simplesmente as etapas que eu tinha que seguir, e mesmo assim eu ainda tinha resultados ruins, eu ainda não entendia o que acontecia, por que os meus cílios não davam certo. Então assiste até o final desse vídeo para solucionar de uma vez por todas os erros que você está cometendo, porque só foi solucionando eles, aprendendo tudo que eu fiz, aprendendo e aplicando tudo que eu fiz para realmente reverter essa situação, que eu consegui mudar os resultados do meu lash lifting. Antes de passar esse ouro realmente que mudou minha vida, mudou meu trabalho, eu quero te pedir para se inscrever aqui, até para ver mais ouros como esse, e também para me ajudar para crescer aqui no YouTube, que vai me ajudar bastante. Então clica aqui embaixo e vem comigo, tá? Então, eu sei que basicamente a maioria das pessoas segue aí tutoriais muito genéricos, tutoriais que já vêm prontos aí para você simplesmente aplicar. Conheço inclusive muitas pessoas que trabalham hoje em dia na área e não fizeram curso nenhum, que elas só pegaram os tutoriais de YouTube, e é muito complexo falar sobre isso, mas hoje eu quero trazer alguns pontos que a gente tem que ficar muito atento. Então, antes de seguir as instruções que outras pessoas te passaram, vocês têm que analisar realmente os cílios de cada cliente. Pode parecer clichê falar isso, mas realmente tem que ser personalizado para cada pessoa, não tem como, tá, gente? Vou pro primeiro tópico já de uma vez, analisar o tipo dos cílios da sua cliente, tá bom? Ele é bem fininho, ele é mais grosso, ele é maleável, quando você passa a escovinha nele ou quando você mexe com os dedos mesmo nele, ele se curva, né? Ele tá flexível ou ele é pouco maleável. Então, será que esses cílios vai demorar para ficar curvado? Será que ele vai ser mais rápido para ficar curvado? Quais são as características mecânicas dele aí, né? Isso está muito relacionado com as características mais internas do que externas, mas como a gente só consegue ver aí o exterior, né? A gente tem que analisar por elas. Mas, o que isso tem a ver? Eu vou entrar num assunto para exemplificar um pouco mais para vocês. O que significa se os cílios da cliente, ele é mais forte, ele é mais fraco, né? Isso tem a ver com as pontes de sulfeto que estão lá dentro dele. Porque, querendo ou não, os cílios é um fio, né? Então, se você pensar em fio de cabelo, às vezes fica mais fácil de entender. Mas, quando os cílios da cliente têm as pontes de sulfeto muito fortes, tem muitas pontes de sulfeto, né? Que é ali aquelas ligações que se juntam e formam aí o fio proteico que é o nosso cílios. Quanto mais ela tem, quanto mais forte elas são, mais grosso os cílios vai ser, mais duro, menos maleável, então mais tempo ele vai demorar para ser curvado. E a mesma coisa o contrário, se for menos quantidade de pontes, se forem pontes mais fracas, ver aí essas características realmente, quando a gente for fazer o lash lifting vai ser mais fácil, porque vai ter menos trabalho para o produto agir, digamos assim. Então, os cílios provavelmente vai ser um pouco mais fino, ele provavelmente vai ser um pouco mais maleável quando você aplicar ele, quando você fazer o teste de maleabilidade nele, tá? Então, olhem para vocês verem o tanto que é complexo falar sobre isso. Tanto que não tem como você seguir um tutorial, como você seguir um passo a passo, se você não entende nem essa parte de química, se você não sabe nem que o fio é feito por proteínas, nem que tem aminoácidos, nem que tem ligações lá dentro dele. Como que você vai entender? Eu vou contar um caso para exemplificar melhor para vocês. Eu tenho uma cliente que ela veio aqui na primeira vez e falou: Carol, eu já fiz todo profissional, meus cílios nunca curvam, eu não entendo o que acontece e tal. E eu vi que você é referência, que queria muito fazer com você. Vamos lá, vou dar a cara a tapa, porque eu já cansei de testar e vou ver como que vai ser.
Então ela chegou, deitou aqui na maca e eu fui analisar os cílios dela. Gente, é os cílios, assim, mais duro que eu já vi em todo o meu trabalho, na minha vida, assim. É um cílios que ele não é liso, sabe? Ele é um pouco crespo, digamos. Ele é mais crespo, os cílios dela. Então, quando eu encostava nele, eu sentia que ele era duro. Então, eu sabia que ia demorar bastante. Só que, olha o que me pegou aí. O início dos cílios dela não era assim. Do início até a metade, os cílios dela era normal, como a maioria dos que eu vejo. E da metade pro final, ele era de forma mais crespa, gente. Então, é assim, os cílios se você fosse seguir um passo a passo, ia dar completamente errado. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que deixar mais tempo, o produto agir mais tempo da metade para o final, que era onde as ligações de sulfeto eram diferentes, as características mecânicas, né, vamos falar de forma geral, eram diferentes de outra parte do mesmo cílios, do mesmo olho. Isso, assim, é um caso muito raro, tô contando aqui pra vocês, mas pode sim acontecer com você. E o ideal é você ser uma profissional que entenda o que tá fazendo pra realmente saber aplicar e não passar perrengue, né? Tipo, meu Deus, o que é que eu faço? Então, se você soubesse de todas essas informações, de um tópico só que eu falei até agora, que é analisar o tipo dos cílios, você já sanaria aí esse problema que você nem chegaria a ter. Então, se você tem interesse em aprofundar mais seus conhecimentos, não passar mais perrengue, não ficar, meu Deus, cílios curvou demais, meu Deus, cílios não curvou nada, eu tenho um curso, se você tiver interesse, tá aqui na descrição do vídeo, pode ir lá conhecer. Vamos para o segundo tópico aqui, né? É o tipo de pálpebra, tá? É a pálpebra da cliente. Então, quando a cliente chega aí pra você, ela pode ter uma pálpebra muito lisinha, ela pode ter uma pálpebra um pouco mais proeminente, ela pode ter a pálpebra um pouco mais caída, isso independe da idade, tá, gente? Eu tenho clientes novas que têm a pálpebra mais caída. Inclusive, a minha é um pouco caída, olha. Tem gente que tem a pálpebra assim. A gente já tem a pálpebra um pouco mais caída, então a gente tem que saber analisar. Mesmo que seja pouco, isso interfere muito no resultado. Por quê? Quanto mais tempo eu deixo, quanto menor o molde, enfim, dependendo das escolhas que eu tiver aí na hora de estar realizando esse procedimento, talvez o cílios curve tanto que ele fique encostando aqui na pálpebra, sabe? Que ele fique realmente incomodando a cliente aqui. Então, quando ela olha pra cima, beleza, encostou. Mas se ela estiver olhando reto e ainda estiver encostando, então algo de errado você fez, tá? Isso influencia mesmo até na escolha do molde, tá? Se eu tenho duas pálpebras diferentes aqui, ó, uma mais proeminente e uma lisinha, e uso o mesmo molde nas duas, elas têm praticamente os mesmos cílios, tá? O mesmo ângulo de crescimento, a mesma maleabilidade, a mesma flexibilidade, enfim, uso o mesmo molde nas duas, deixo o mesmo tempo de produto agindo. Vão ter resultados diferentes, porque esse aqui, ó, ele pode encostar na pálpebra proeminente, e esse aqui não vai chegar a encostar, porque a pálpebra é mais lisinha. E aqui pode incomodar esse cliente, mesmo você tendo feito a mesma coisa, seguindo o passo a passo em ambas as clientes. O resultado pode ser que não satisfaça tanto essa cliente daqui. Então, antes de continuar esse vídeo, quero que você comenta aqui pra mim. Eu quero saber o tipo dos seus cílios, tá? Pra você já começar aí a aplicar um pouco dessa análise em você. Pega um espelho e analisa aí pra mim. Vou te pedir 4 coisas, tá? Primeiro ponto, quero que você me coloque aqui o tamanho dos seus cílios. Ele é pequeno, ele é médio ou ele é longo, tá? O segundo ponto aqui, eu quero que você coloque a quantidade. É uma quantidade pequena, tipo bem falhadozinho, é média, ou você tem muitos cílios, muita quantidade de cílios. Terceiro ponto, eu quero que você me fale a maleabilidade dele. Quando você pega nele, ele é duro? Ele é mole, né? Ele é muito maleável, você consegue curvar ele facilmente? Ou se você, às vezes, passa rímel, ele já volta muito rápido, de tão duro que ele nem sustenta lá em cima. Você vai colocar aí se a maleabilidade dele é baixa ou se é alta, tá bom? E por último, você vai analisar a sua pálpebra. Sua pálpebra é lisinha ou ela tem aí essa parte aqui um pouco mais caidinha, né? A pálpebra fixa aqui, ela cai um pouco sobre a pálpebra móvel? Ou não? Uma pálpebra lisa ou uma pálpebra um pouco mais proeminente? Quero que você coloque esses 4 pontos aqui nos comentários pra mim, pra você já aplicar aí os conhecimentos desse vídeo e pra eu conhecer um pouco mais vocês também. Pra linkar aí, né, com o maior pesadelo seria das lash lifters aí, é a escolha do molde. Eu acho que vocês têm muita dúvida na hora de escolher o molde. E pra mim, é uma das coisas que eu menos tenho dificuldade
que quem realmente tem os conhecimentos necessários nem cogita errar o molde. O molde, se você errar aí, é difícil você errar o molde. Por quê? Se você confundir entre o M e o M1, a diferença entre eles é muito pouca. Mas é uma coisa que assusta ainda muitas lash lifters e é uma coisa que a gente tem que analisar bastante. Por quê? Se eu uso um molde muito grande para uns cílios que não precisa desse molde grande, ele não vai atingir a curvatura ideal, porque os cílios não vai nem conseguir subir nesse molde todo, entendeu? Ele não vai atingir a curvatura e não vai conseguir ser curvado, não vai conseguir ser projetado. E a mesma coisa se for o contrário. Se eu usar um molde muito pequeno para uns cílios que é muito grande, ele vai ultrapassar tanto que ele pode chegar a projetar demais, ele pode ficar encostado lá na pálpebra. E assim, eu usei 2 exemplos muito extremos aqui para vocês, né? Então, a escolha do molde depende de todos esses tópicos que eu falei, porque se eu escolher um molde muito grande, pode ser proposital, porque eu não quero que esse molde encoste lá na pálpebra, que às vezes é um pouco proeminente, tem a ver com a pálpebra, tem a ver com a maleabilidade do fio. Então, o molde, quando você sabe toda essa sequência de fatores que você tem que analisar, se torna muito mais fácil. Então, o buraco é muito mais embaixo do que só falar cílios grandes eu uso moldes maiores, cílios pequenos eu uso moldes menores. Não, depende disso. E lógico, finalizando, o ponto assim mais importante eu acho também, que eu vejo a maioria, assim, quase 100% das profissionais negligenciando esse ponto, que é o objetivo da sua cliente. Gente, não tem como você aplicar todas as técnicas possíveis para fazer o lash lifting mais lindo que você já fez na sua vida se a sua cliente quer um cílios pouquíssimo curvado. Ou se a sua cliente quer os cílios encostados lá na sobrancelha. Você tem que seguir o que ela está te pedindo. Porque ela está deitando na sua máquina, ela quer atingir as expectativas dela, não as suas. Então, no momento ali que você estiver fazendo, você está na dúvida, qual molde eu uso, qual curvatura eu coloco, qual projeção eu coloco, pergunta. Por que não perguntar? Se em outros procedimentos a gente pergunta. Na maquiagem você não fala que batom você quer usar. Por que no lash lift você não vai perguntar? Você quer os cílios mais aparente? Ou você gosta dele mais natural? Qual que é o seu desejo? Então, fica atento a esses tópicos, tá? O tipo de cílios, o tipo de pálpebra, o molde, o objetivo da cliente e também eu vou falar uma coisa que eu quase esqueci de falar, mas como tem muito a ver com passo a passo isso, sempre tem ali, né, pintar os cílios da cliente no final. Gente, tem clientes que não precisam de passar a tintura. Tintura, querendo ou não, é uma química que você está aplicando ali nos fios dela, tá? Então, quando os cílios da cliente já é pretinho, às vezes não tem necessidade. Então, faz o que eu acabei de falar no último tópico, pergunta. Você tem interesse em pintar, em deixar os cílios pretinhos? Os cílios são bem escuros, mas se você gostar, ele fica realmente um pouco mais brilhante. Você gosta? Ela vai te falar, ela vai ser sincera, não, cara, não precisa. Ou, não, nossa, eu ia adorar. Então, às vezes, você até vê, nossa, as pontinhas dos cílios dela são um pouco mais clarinhas. Fala com ela, fala que você gosta. Pronto, acabou. Então, não tem que seguir o que todo mundo fala, o que você vê no Instagram, o que você segue no kit. Não é assim. Tá? Então, tudo que eu tô falando aqui é pra comprovar essa tese que eu prego e sigo de olhos fechados. E quero que vocês absorvam para o coraçãozinho de vocês também. Isso ao contrário da hidratação, né, gente? A nutrição, ela deve ser aplicada aí em todos os fios. Ela deve, porque a gente fez um procedimento aí, uma química nos cílios da cliente, então a gente tem que hidratar e tratar eles no final. Então, embora seja muito tentador aí seguir esses tutoriais, esses passos a passo que a gente vê na internet, a gente deve sim seguir uma metodologia, né? Que é a base de tudo, a base do nosso trabalho. Então, se alguma coisa que eu falei aqui foi nova pra você, deixou sua cabecinha aí fervilhando, querendo saber mais, eu fico muito feliz porque é o meu objetivo aqui realmente, tipo, jogar a pedrinha e fazer vocês correrem com os próprios pés também, pra gente querer fazer esse mercado do lash lift crescer bastante. E se você quer ouvir um obrigada hoje também, depois de ouvir todo esse conteúdo, é só curtir esse vídeo aqui embaixo e muito obrigada!